Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Eu vou falar hoje aqui da solução da oscilação amortecida supercrítica. Mas antes de falar da oscilação amortecida supercrítica, eu vou dar um breve resumo do que já foi falado sobre a oscilação harmônica amortecida. Então, você tem a equação diferencial, que é essa aqui, né? A solução pelo método de Euler, né, que é o método Ansatz, o x de t é a exponencial de λt, a e lambda são a priori, no caso mais geral, constantes complexas. Quando você substitui aqui na equação de cima, nesse resultado aqui, você vai obter uma equação quadrática para lambda e encontra dois valores possíveis de lambda, positivo e negativo. Só que dentro desse lambda tem uma raiz que tem esse termo é positivo e esse, mas é uma subtração de termos. Ou seja, esse termo pode ser maior que esse termo pode ser menor que esse, e esse termo pode ser igual a esse, zerando toda essa raiz. Então, existem três possibilidades. Essas três possibilidades são, em resumo, o caso subcrítico, quando γ sobre 2 é menor que ômega zero, o caso supercrítico, que é o que eu vou resolver agora, que é γ sobre 2 maior que ômega zero, ou seja, essa raiz vai dar real. No caso de cima, a raiz vai dar negativa, e a raiz negativa vai dar um número imaginário. E esse caso crítico, que é quando γ sobre 2 é igual a ômega zero, que eu não vou fazer agora nessa aula. Então, esse caso subcrítico já foi feito. A solução desse problema era x0, né, que nós encontramos era duas soluções possíveis. Essa, né, com cosseno, e essa aqui, com cosseno e com seno. As duas soluções são equivalentes, tá? E esse ômega e esse φ aqui, quanto é que ele vale, né? Então, por exemplo, o ômega aqui ele vale esse valor, tá certo? Aí é o inverso disso aqui, porque você já trocou a ordem e esse cidadão é maior que esse. Então, a raiz aqui que está dando a raiz é puramente positiva, essa raiz aqui, olha. Não vai dar imaginário, vai dar esse ômega vai dar real, tá? E o φ, o arco tangente de todos esses termos, onde V0 e x0 são as condições iniciais do meu problema, velocidade inicial e posição inicial, tá? Bem, e esse caso já foi resolvido. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou pegar esse lambda, né, e vou escrevê-lo dessa forma, como sendo menos γ sobre 2. Para o nosso caso supercrítico, γ sobre 2 é maior que ômega zero, ou seja, esse cidadão é maior que esse, logo essa raiz é puramente real, tá? Então, eu vou deixar no jeito que está, só vou chamar ela, renomeá-la de ômega aqui minúsculo, onde esse ômega é exatamente toda essa raiz que está aqui, ó, tá? Então, eu vou pegar as duas soluções mais e menos e substituir na minha solução que tem esse formato. Então, se eu fizer isso, eu vou obter a solução mais geral possível, a combinação linear das soluções. Então, vai ser a exponencial de lambda mais t mais b exponencial de menos lambda t. Onde lambda é exatamente esse camarada que eu acabei de falar, né? Esse cidadão bem aqui, ó. Esse cidadão aqui, tá? Γ sobre 2 mais ou menos ômega. Tá aqui, ó. Então, eu vou substituir esse lambda mais aqui, o lambda menos. Vou colocar a evidência menos γ2t, que tem aqui e aqui. Coloco evidência, está aqui, ó. E aí eu vou definir esse A e B são constantes que pertencem aos reais, não mais aos complexos. Eu vou chamar de A maiúsculo de Azinho mais Bzinho e B maiúsculo de A menos Bzinho. São duas constantes, né? Eu estou renomeando essas constantes em função de duas outras constantes que também são reais, tá? Quando eu faço isso aqui, eu posso agrupar no lado do A essa exponencial com essa, desse formato. E no lado do B, aqui, né, eu posso agrupar essa e essa com o sinal trocado, com esse sinal de menos. Está aqui, ó. Então, sabendo que a soma das exponenciais, né, com o mesmo argumento, com o mesmo expoente, nada mais, nada menos do que é o cosseno hiperbólico de ômega t. E a subtração das exponenciais é um seno hiperbólico de ômega t, tá? Tem um fator de 2 aqui, ou seja, isso aqui é 2 vezes o cosseno hiperbólico e isso aqui é 2 vezes o seno hiperbólico. E aí eu chamo isso aqui de uma nova constante, 2A, que A era real, 2A é uma outra constante que eu chamo de C, que também é real, e 2B é uma outra constante que eu estou chamando de D, que também é real. Então a solução que eu vou obter para o meu problema de oscilação supercrítica, amortecida supercrítica é essa, né? E agora eu preciso encontrar essas constantes. Como é que eu faço? Eu aplico as condições iniciais para x de t igual a 0, x0 e x ponto de t igual a 0 igual a v0, posição e velocidade iniciais do meu problema.
Bem, ao fazer isso, né, eu vou aqui recapitular um breve resumo da aula anterior, que é o caso da solução subcrítica. Então, na solução subcrítica, nós obtivemos essa solução inicialmente, aplicamos as condições iniciais e obtivemos a solução que é essa daqui, ó, onde B e C, calculamos B e C através dessas condições iniciais e encontramos que B era x0 e C era todo esse termo que está entre colchete aqui, tá? E esse ômega é esse cidadão, né? Seno, seno, cosseno, cosseno aqui. Tá, nós obtivemos essa solução e no caso supercrítico, a gente acabou de encontrar essa solução aqui, ó, uma exponencial de gama sobre 2t cosseno hiperbólico mais seno hiperbólico, ou seja, duas combinações de seno e cosseno, no caso, hiperbólicas. Então, comparando a solução supercrítica com a subcrítica, a única diferença, claro, além das constantes serem diferentes, né, é que a função aqui é cosseno normal, e esse ômega é esse cidadão aqui, tá? O ômega maiúsculo, e aqui é cosseno hiperbólico, o ômega minúsculo. E o nosso ômega minúsculo é o inverso disso aqui, tá? É gama sobre 2 ao quadrado menos ômega 0 ao quadrado, raiz quadrada. E aqui a constante mudou e em vez de ser seno normal é seno hiperbólico. Então perceba que há uma certa simetria da solução subcrítica e supercrítica. Então se você fizer a mesma análise que foi feita, o mesmo desenvolvimento que foi feito no caso sub da aula anterior, você pode chegar à seguinte conclusão, que a solução subcrítica que nós encontramos que foi essa, vai ser a mesma supercrítica, só fazer essa troca. Qual? Então, a solução supercrítica vai ser essa exponencial, tá aqui, tá? x0 continua. Onde tem cosseno normal, troca por cosseno hiperbólico. Onde tem ômega maiúsculo, troca por ômega minúsculo. Aqui as condições iniciais são as mesmas. Troca ômega maiúsculo por ômega minúsculo. Seno normal de ômega t por seno hiperbólico de ômega minúsculo t. Então, a solução é idêntica. E esse ômegazinho aqui, que está aparecendo aqui, aqui e aqui, ele é o inverso desse ômega maiúsculo. Está aqui, ó. Tá? Então, da mesma forma que nós podemos fazer isso para um tipo de solução, a outra também é possível fazer isso. Então, nós obtivemos, no caso subcrítico, uma outra solução possível, que é juntar as funções cosseno e seno em uma única função cosseno, que era essa aqui, ó. Tá? E a gente encontrava f e φ aplicando as condições iniciais, que eram essas aqui, ó. Pois bem, se você fizer isso, você vai encontrar, né, na aula anterior nós encontramos que o caso subcrítico é x0, secante de φ maiúsculo, exponencial de menos gama sobre 2t, cosseno de ômega t mais φ. Então, a solução proposta também aqui, você pode pegar essa solução e encontrar, da mesma forma que nós encontramos no caso sub, uma única solução em função do cosseno. Então, é a mesma solução, muda as constantes, no lugar do cosseno normal é o cosseno hiperbólico, aqui é ômega t maiúsculo, aqui é ômega t minúsculo, aqui é um φ maiúsculo, aqui é um φ minúsculo. E aqui a exponencial é a mesma, aqui é o caso sub, aqui é o caso super. Então, a solução vai ser idêntica à de cima, você pode encontrar da mesma forma que fizemos na aula anterior, né? Aqui só vai trocar secante normal por secante hiperbólica, o φ maiúsculo por φ minúsculo, continua módulo, aqui a exponencial continua a mesma e o cosseno, que era normal, fica cosseno hiperbólico. Aqui fica ômega t mais φ, e aqui fica o φ minúsculo, aqui fica o φ maiúsculo. Ômega t maiúsculo e ômega t minúsculo. Então a solução é idêntica, você pode encontrar plenamente da mesma forma que fizemos aqui com o caso subcrítico. E aí, ao final disso, né, quem é φ? Né? O nosso φ maiúsculo, ele no caso subcrítico, ele foi encontrado como sendo o arco tangente normal desse valor. Né? E no caso supercrítico, vai ser o φ minúsculo, o arco tangente continua, só que a tangente normal troca por tangente hiperbólica. O sinal de menos aqui fica mais. E o resultado é idêntico. E aí, quando você plota o gráfico dessa solução proposta aqui, olha... Caso subcrítico, que é essa, é um cosseno hiperbólico com uma exponencial que decai com o tempo. Se você plotar isso para φ minúsculo igual a zero, você vai encontrar um gráfico da posição em função do tempo do teu sistema massa-mola na horizontal, que é exatamente essa curva que vai decaindo com o tempo. Então, ela difere do caso subcrítico, porque o caso subcrítico que nós tínhamos, né, ele era uma função que ele oscilava
ele oscilava aqui no tempo até ir a zero, né? E, inclusive a oscilação que é o tipo de oscilação amortecida que mais demora a ir a zero, né, com o tempo. E no nosso caso aqui, o supercrítico é essa curva aqui. Então é ligeiramente diferente, tá? Essa aqui é subcrítica, é a posição em função do tempo. E aqui é o caso supercrítico, a posição supercrítica em função do tempo. Então são dois gráficos distintos, tá? Mas que você pode fazer a comparação na hora de resolver as duas soluções são muito parecidas, tá? Então aqui a solução sub e aqui a solução super. Até mais e bons estudos!